Capítulo 321 Conheça o seu lugar. Ele se tornou um artista para todas essas pessoas, mortais e divinas. Ele lutou e matou para o prazer deles, não dele. Ele acredita que todos têm o direito de fazer o que quiserem. Ele não se importaria, a menos que suas ações fossem contra seu interesse. Ele estava interessado em uma luta para se divertir depois de ter cozinhado seu lugar por anos, mas as regras deles roubaram sua empolgação. Ele não permitiu que a lei da ordem o restringisse nem permitirá que as regras dos deuses o prendam. Eu trarei fogo e caos para você. Serei a centelha do caos que trará a mudança. Eu vou te dar a oportunidade de melhorar a si mesmo. Caberá a você se você vai queimar ou se tornar mais forte por isso. Ele prometeu silenciosamente. Ele pegou o corpo de Tiki e começou a arrastá-lo para longe. É o seu desposo de guerra. Eles já roubaram dele o prazer de matar Tiki. Eles não vão roubar a oportunidade de pesquisar o núcleo de mana de um semideus e as runas em seu corpo. Stelios começou a rir. Quem teria pensado que a arma que escolhi ajudou a matar seu semideus? Arcon permaneceu em silêncio. O deus do conflito tossiu antes de acrescentar. Sim, que criativo. Aquele garoto Elius tem algum talento. O que você acha da luta Arcon? O deus do céu e da tempestade encarou o deus do conflito. Seus olhos elétricos prometiam atos horríveis de violência ao deus do conflito se ele dissesse mais uma palavra. Perdeu muito hoje tanto no respeito que perdeu pela luta como no poder financeiro real que perdeu nas apostas. Ele está pronto para disparar, apenas procurando alguém para descontar sua raiva. Infelizmente, o deus do conflito de repente ficou mudo. Ele se virou para seu semideus restante quando ficou satisfeito com o silêncio de seu alvo. Vamos. Então ele se transformou em um vento de poeira infundido com raios e desapareceu no céu. Os dois anjos também se transformaram e elevaram Tânia aos céus e ao plano divino. O deus do conflito riu sem jeito depois que o deus do céu saiu. Arcon estava certo. Sua comemoração foi simplesmente boa. Não foi ótima. Mas a luta a tornou ótima. Por isso temos que agradecer a ele. Ele antagonizou o deus do céu antes, agora ele está antagonizando o deus do sol na ausência de Arcon. É apenas sua natureza atiçar as chamas da disputa. O deus do sol respondeu friamente. Talvez. Mas não é algo que eu deveria ouvir de você. Não somos tão próximos. Minhas desculpas, antigo sol. Eu exagerei. Você tem um gênio para um semideus. Ele puxou a você. O alto deus do conflito se desculpou apressadamente por seu comentário e voltou a se socializar com os outros deuses. Ali esqueceu por um momento que o poder que lhe foi concedido como observador devido às regras acabou. Ele não é mais um observador. Um grande Deus não pode dizer o que quiser a um grande Deus, especialmente se esse grande Deus for o Deus do Sol. Não é apenas o Deus do céu que se irrita rapidamente. O Sol brilha o tempo todo também. Então ele se desculpou e saiu rapidamente. Todo mundo estava se divertindo. A comemoração foi épica. Um semideus morreu em uma luta terrível. Deuses se antagonizaram. As apostas foram feitas. Alguns ganharam e outros perderam. Mas todos ficaram felizes. Todos, exceto ele, o celebrante. Ele carregou o cadáver mutilado de seu inimigo em seu ombro enquanto voltava para seus aposentos. Ele tem sangue por todo o corpo e mais ainda está vazando de seu inimigo morto. O sangue roxo forma um forte contraste contra sua pele laranja, mas ele não se importa com isso. Seu rosto é rígido e sério. Posso te ajudar com isso? Ak perguntou com preocupação. Não, eu estou bem. Ak tentou novamente. Talvez um de seus guardas deva ajudar. Eu disse que estou bem. Ak assentiu. Boa luta que você teve lá fora. Eu não pensei que você iria ganhar. Você pensou que eu iria morrer? Perguntou ele. Eu não pensei que você iria morrer. Seu corpo é muito forte para sua idade e ele é apenas mais rápido que você. Eu pensei que seriam duas crianças brigando desordenadamente, já que não haveria nenhuma arma rúnica. Você estava errado. Sim, eu estava errado. As coisas aumentaram rapidamente. Ainda estava confuso, mas não era uma briga. Foi uma luta mortal e foi gloriosa. Como você se tornou tão bom em lutar? Você é apenas uma criança. Ak perguntou. Ele o zombou. Apenas uma criança. Ser referido como apenas uma criança o diverte. Ele pensou em tudo o que experimentou e balançou a cabeça. Essas pessoas estão diante da grandeza, mas não a reconhecem. Eles pensam nele como uma criança e apenas uma criança. É compreensível porque seu desempenho foi um choque para Ak. Gigantes da ordem não são abençoados com mentes poderosas. É mais provável por causa dos fragmentos de lei em seus corpos. Também afeta o cérebro e dificulta o aprendizado para eles. Um gigante da ordem de 50 anos é uma criança e tem mentalidade de criança. Um gigante amadurecido da ordem tem pelo menos várias centenas de anos. Ak continuou a falar com entusiasmo.
Eu sei que os semideuses são mais espertos do que o normal, mas nenhum semideus de 20 anos de idade pode fazer o que eu vi hoje. Eu disse que sou um gênio, respondeu Elius. Você deve ter sido abençoado com mais inteligência do Deus Sol. Louvado seja o Deus Sol. Agora os olhos de Ak estão brilhando com a adoração de seu Deus. Elius revirou os olhos e disse: tem que ser isso. Que outro motivo pode ser? É a norma entre as pessoas religiosas atribuir ocorrências agradáveis a deuses e coisas desagradáveis a testes de deuses ou atos demoníacos. É por isso que Ak está atribuindo seu comportamento surpreendente às bênçãos do Deus Sol. Ele nem mesmo está recebendo crédito por seu excelente desempenho em entretê-los. É como adicionar insulto à injúria. Capítulo 322 A melodia da violência. Ele foi forçado a fazer essa celebração porque os gigantes da ordem estão em seus caminhos. Ele não se importa com isso. Eles podem ter uma celebração se quiserem ter uma celebração. Mas eles o forçaram a comparecer. Isso já é ruim o suficiente. Então eles pegaram a única coisa que poderia tornar o evento agradável para ele. Eles o transformaram em um artista para eles e agora alguém está dizendo que sua performance não é por causa de seus esforços. É uma coisa atrás da outra. É um insulto após insulto e injúria após injúria, mas ele não pode fazer nada além de ficar de mau humor. Ele os fará pagar. Ele lhes dará dor e sofrimento. Ele arrombará os portões do inferno. Seu mundo inteiro desabará. Todos eles dançarão ao som da violência que ele tocará para eles. Então ele verá o quanto eles estão se divertindo com isso. Ak proclamou, totalmente alheio às emoções furiosas dentro de Elius, sua vitória exige uma celebração. Sem mais comemorações. Eu só quero realizar minha pesquisa de runas em paz. Elius discordou rapidamente. Ele está farto de comemorações. Eu não me importo com você. Quero dizer comigo. Vou ter minha própria celebração privada. Convide alguns amigos. Coma algo bom como aquela porção de carne do servo divino que recebi há 200 anos. Vou faça algumas oferendas ao Deus Sol. Eu vou. Elius ignorou Ak quando ele começou a planejar sua própria festa. Ele escolheu se concentrar em seus planos futuros. Seu plano mais importante é dominar as runas até o limite do que ele pode alcançar. Algo que pode imitar a criação está no topo da lista de coisas importantes para Legim. Então ele deve dominar a lei da ordem. Mal posso esperar para ver o que vai acontecer quando eu combinar a lei da ordem com a criação de runas. Ele pensou melancolicamente. A criação de runas já é poderosa como uma imitação da criação, combinando os fragmentos da lei da ordem com a energia divina. A combinação da verdadeira lei da ordem com a energia divina certamente criará algo mais poderoso. Então ele está ansioso por isso. Ele entrou em sua sala de estudo com entusiasmo. Há desenhos espalhados por toda parte. Ele empurrou os que estavam na mesa para o lado e colocou o corpo de Tique sobre a mesa. Vou ver o que posso fazer antes de entrar em conflito com os deuses. Ele disse quando começou a trabalhar nisso. Ele planeja dissecar este corpo e examinar cada parte dele. Em seguida, execute alguns experimentos sobre criação de runas e o comportamento de fragmentos de ordem. O corpo de Tique e os cristais divinos que ele possui irão ajudá-lo a aprofundar seu conhecimento e compreensão das runas. Mas ele está fadado a ficar sem poder divino para usar. Ele pode fazer apostas ou tentar ganhar algumas, mas há uma maneira muito melhor de ter um suprimento constante de energia divina. Ele pode simplesmente sequestrar um deus e então usar esse deus como combustível para suas necessidades. Sequestrar um deus não será fácil. Mas um confronto com os deuses é inevitável. Além do possível aprimoramento que as runas sofrerão se ele usar a lei da ordem em vez de fragmentos, há também outra forma de aprimoramento possível através do uso da autoridade divina em vez da energia divina obtida dela. Tudo isso é do interesse da Legião em descobrir a natureza das autoridades dos deuses. Adrek deu a Soverik os resultados de sua análise de Godel e Soverik também fez uma análise mais aprofundada com seus olhos novos e aprimorados. O segundo despertar dos olhos do céu expôs algumas coisas interessantes sobre o mundo. Mas Soverik fez o seu melhor. É a vez de Elius fazer algo a respeito. Afinal, Elius tem um plano cheio de deuses, enquanto Soverik encerrou a era dos deuses em seu plano e destruiu o plano divino. Portanto, é mais propício para ele fazer os experimentos necessários em relação à autoridade. Os deuses podem estar cheios de si, mas Elius pensa neles como material de pesquisa que ele ainda não pode obter. Ele só precisa de força suficiente e será capaz de estripá-los por prazer ou para pesquisa, assim como está fazendo com o corpo de Tique. É uma tarefa difícil, mas ele não estará sozinho nessa empreitada. A ajuda está a caminho de 2 outros clones de Legim. 80 anos depois. Elius está do lado de fora da sala do trono de Stelios para uma reunião. A sala do trono é um dos lugares onde Stelios mantém um avatar constantemente. Portanto, é o único lugar seguro onde qualquer pessoa que queira ver o Deus Sol pode encontrá-lo. Essa garantia não existe em nenhum outro lugar do Reino Mortal.
Mesmo a oração é uma chance remota de encontrar um Deus espiritualmente ou não. Elias não quer estar aqui porque não quer conhecer o Deus Sol. O Deus do Sol chamou por ele. E como a palavra do Deus Sol é a lei por aqui, Elias tem que estar aqui, não importa o que ele esteja fazendo antes. Ele está até me atrasando. Ele não tem senso de pontualidade. Que idiota pomposo. Ele resmungou baixinho. O guarda mais próximo a ele se virou para ele com suspeita. Ele provavelmente pensou que Elias estava falando com ele. Elias o ignorou e continuou olhando para o nada. Ser um semideus não tem sido fácil para ele. Sua vida atual o incomoda há muito tempo. Ele pode muito bem ser um prisioneiro. Ele não está no controle de sua vida. Um idiota pomposo que se autodenomina um grande Deus pode solicitar sua presença a qualquer momento. Ou ele larga tudo o que está fazendo e atende o chamado, ou o Deus Sol vem até ele e o arrasta para longe. Já aconteceu antes. Ele recusou a convocação para uma reunião. Estelius abriu um portal em sua localização e puxou-o para a reunião. Capítulo 323. Curve-se a seu pai. Ele francamente prefere ser arrastado para uma reunião. Se Stelius quer tanto vê-lo, então ele deve trabalhar para isso. Mas ele tem feito progressos na criação de runas e não quer que Stelius saiba disso. É por isso que ele está aqui e porque Stelius o está dando como certo, fazendo-o esperar. Você não valoriza algo se estiver prontamente disponível. Ele ainda está trabalhando na criação de runas, mas não no lixo que os gigantes da ordem chamam de runas. Ele não é deficiente mental como eles, então é natural que ele progrida além do que eles consideram bom senso. Alguns podem dizer que ele dominou o campo atual da criação de runas e conseguiu mais em tempo recorde, mas ele ainda não está impressionado. Vou ficar impressionado quando descobrir o que quer que Stelius esteja tramando. Ele pensou para si mesmo. Ele não resmungou desta vez. Ele não quer correr o risco de blasfemar contra o Deus Sol. A punição para isso é a decapitação. A punição não é severa para um semideus, mas ele ainda será punido. Ele aprendeu a lição da última vez que fez isso. Ele foi chamado para varrer e lavar as pedras da maior pirâmide da cidade, porque ele disse que a religião é a maior responsável pelas guerras e conflitos que acontecem no plano. É a verdade, e ele nem estava mirando no Deus Sol. As coisas pioraram quando Ak perguntou a ele se o Deus do Sol também faz parte do motivo das guerras e ele respondeu afirmativamente. O tempo que ele perdeu no esforço é punição suficiente. A punição atrasou sua pesquisa. Ele teria preferido algo doloroso, o que ele pediu, mas Ak afirmou que o corpo de um semideus é sagrado e também não deve ser blasfemado. Então ele aprendeu a lição de que falar mal faz parte da atuação e é uma má ideia quando você enfrenta inimigos muito mais fortes do que você. Então ele ficou quieto enquanto se concentrava em sua criação de runas. Ele conseguiu descobrir a aplicação de conceitos para criar fenômenos com runas em vez de objetos aos quais os gigantes da ordem estão limitados. Ele até desvendou o segredo dos estigmas e, como todos dizem, o segredo dos estigmas é a vontade divina. Mas ele ainda não consegue quebrar totalmente os estigmas que Stelius está esculpindo em seu corpo. A vontade de um Deus é a vontade refinada de milhares, se não milhões de pessoas. Ele os achou muito difícil decifrar sozinho, assim como não conseguia quebrar os fragmentos da ordem sozinho quando ainda era um feto. Ele seria capaz se tivesse uma vontade mais forte ou a ajuda da força da alma, mas seu corpo não é forte o suficiente para permitir a força da alma. Ele não tem um corpo como o Legião-3 que foi distorcido pela energia do caos. Falando em corpo, ele avançou muito ao longo dos anos em termos de refinamento. Nome: Elius Legião-4. Título: Shield of the Virtual Plane. Raça: Gigante da Ordem. Linha de sangue: linhagem real do fogo solar. Nível de poder: corpo: corpo de mana completo. Nível de poder: alma: reforma da alma completo. Físico: corpo meio divino. HP: 100%. Energia: 100%. Nível de energia: corpo, mana. Nível de energia: alma, energia espiritual. Vitalidade: 2911. Resistência: 3022. Força: 3242. Agilidade: 1001. Percepção: 1 bilhão. Espírito: 3000. Limitador: corpo: 80%. Limitador: alma: 0,000003%. Senso divino: grau: 300B. Outros. Afinidade de mana: 100%. Afinidade legal: 50%. Afinidade elementar: grau: Efiogeu divino, Eliuse divino, ordem divino. Status: irritado e amargo. Ele ficou mais forte nos últimos 80 anos. Sua altura aumentou para 30 metros na linha de base, enquanto seu impulso máximo lhe dá 10 metros extras. Seu corpo atingiu 3 vezes as estatísticas máximas de uma entidade de mana. Apenas sua velocidade se recusava a aumentar. Este tipo de crescimento é muito anormal para sua idade. Um gigante de ordem pode crescer até 4 vezes o máximo de uma entidade de mana normal, mas isso levará milhares de anos.
Eles não têm um suprimento de mana ilimitado que possa encurtar esse tempo e, portanto, precisam absorver mana passivamente do ambiente, que tem uma baixa concentração devido aos numerosos ciclos de origem de absorção implacável. Ele encurtou o tempo necessário para seu crescimento de 3.000 anos para 100 anos graças a esse título especial de Filho da Planície. Ele planeja esperar chegar ao limite, que deve ser de mais 100 anos. Também se alinha com o plano de Legim. Pode entrar. A voz do Deus do Sol soou de dentro da sala do trono. A porta da sala do trono mudou de um objeto sólido para uma barreira translúcida. Elias passou pela barreira na entrada e se viu no vazio. O vazio está vazio, não contendo nada, exceto o caminho que se pode seguir. Também estará escuro se não for a pequena estrela que espera no final do caminho. Elias caminhou ao longo do caminho até ficar sob a estrela. Então ele se ajoelhou e abaixou a cabeça solenemente. Ele falou: Você chamou por mim, pai. Ele não quer se curvar ao que considera um ser inferior, mesmo que esse ser seja seu pai, mas, infelizmente, ele precisa. Ele não é Soverick vivendo com pais fracos e receptivos. Felizmente, as coisas não são tão ruins quanto a situação da Legião-5 com um tirano impiedoso como pai, então as coisas também não são tão ruins. Se ele pode sacrificar sua vida pelo bem de Legião, então ele pode se curvar a um grande Deus, não importa o quanto ele deteste o ato. A força é absoluta. Ele não tem força suficiente, então ele deve se curvar. Se ele encontrar um Deus mundial, ele não se curvará. A opinião dos fracos não importa. Todos podem fazer o que quiserem. Se você é forte, pode fazer o que quiser com uma pessoa mais fraca. É a ordem do mundo. Capítulo 324 Filho do Sol. Stelios respondeu à saudação de Elius. Sim, liguei para falar com você sobre alguns assuntos urgentes. A voz do Deus Sol veio através da estrela. Você pensaria que Stelios é uma estrela, mas não, ele não é. Elius sabe o suficiente para determinar que está apenas se fazendo parecer uma estrela. Os dois são muito diferentes. Se Stelios fosse um deus celestial, ele teria uma chance de ser uma estrela. Uma estrela é uma entidade celestial que transforma os deuses da origem, não importa o quão loucos como Gonto, em César. Stelios está longe do poder de tal entidade. Ele está apenas posando grandiosamente, mas Elius não está impressionado. Se fosse urgente, você teria vindo até mim imediatamente e não teria me deixado esperar do lado de fora da sala do trono como um pretendente indesejado. Elius não concorda com Stelios sobre a urgência da discussão, mas escolheu sabiamente mantê-la para si mesmo. Sua opinião foi comprovada quando Stelios começou a escanear seu corpo com seu sentido divino. Stelios só o queria aqui, por perto para sua varredura completa de rotina. Ele falou depois de avaliar o corpo de Elius. Você se tornou forte de uma forma sem precedentes. Você até criou sua runa. É um bom trabalho também. A força de seu corpo não escapou da busca de Stelios nem sua runa recém-concluída. Todo o seu corpo, exceto por uma pequena área circular nas costas, é coberto por tatuagens douradas intrincadas desenhadas com caracteres menores que 1 milímetro de tamanho agrupados. Até Stelios sabe o suficiente para dizer que é um bom trabalho. Elius diria que é o pico da criação de runas, mas ele não é de buzinar. Ele não pode ficar tonto com esse sucesso quando ainda não quebrou os estigmas de Stelios. Ele tem que admitir que Stelios pode ser muito bom com runas. Um stigmata é feito com conhecimento e vontade divina. Como ele dominou o conhecimento, ele sabe como os estigmas funcionam, mas não o que eles querem fazer. O stigmata que Stelios está desenhando em suas costas é uma espécie de portão como o da runa do portal de Staniel. Ele conecta o corpo de Elius a uma dimensão desconhecida. Ele sabe de tudo isso, mas não sabe onde isso se conecta e como acionar os estigmas para funcionar. Essa é a parte obscurecida pela vontade divina. Ele colocou um pouco de segurança para desviar a energia do portal para atrasar sua ativação por enquanto. Isso é tudo que ele pode fazer por enquanto. Ele pode bloquear o portal quando se tornar um transcendente, mas ainda não é hora para isso. Stelios falou depois de admirar a runa por um tempo. É realmente um bom trabalho. Suas habilidades para fazer runas são excelentes. Ele gostou mais da runa quanto mais a examinou e ficou impressionado com o fato de Elius ter conseguido tanto em pouco tempo. Meu conhecimento teórico pode ser excelente, mas minha habilidade prática ainda é insuficiente. Levei anos para fazer algo que levaria dias para outros mestres de runas. Elius disse humildemente. Você é jovem, então é normal. Qual é o nome da runa e o que ela faz? Stelios perguntou. Eu o chamo de Filho do Sol. Isso me permite usar melhor o poder do núcleo solar. Respondeu Helio. Stelios riu. Você é tão excêntrico. Você não criou uma arma, mas tentou usar seu núcleo com seu corpo. Você poderia ter esperado para se tornar um transcendente. Você seria capaz de alcançá-lo sem desperdiçar seu espaço para runas. Ele explicou. Quero confirmar algo para minha pesquisa e preciso conseguir isso agora. Ele não estava mentindo.
Ele simplesmente não está dizendo ao Deus do Sol que inventou runas evolutivas que se tornarão poderosas quando ele se tornar um transcendente e continuarão a crescer até se tornar um titã da lei. A runa é um conceito em construção. Só precisa de leis e energia. Isso garantirá que ele não se torne obsoleto. Ao contrário de outros gigantes da ordem que não se preocupam com isso por não poderem ir além da transcendência, ele tem um futuro promissor. A primeira agenda para esta reunião é completar seus estigmas. Já se passaram muitos anos desde que comecei e está quase completo. Vire as costas para mim, disse Stelios. Elios fez o que lhe foi dito. O deus do sol começou a trabalhar imediatamente nos estigmas. Seu sentido divino se prendeu às costas de Elios e começou a gravar runas com sua energia divina. É um processo doloroso, mas Elios foi estoico durante todo o processo. A marcação dos estigmas começou quando ele tinha 10 anos, então, ele já está acostumado com o processo. Stelios costuma chamá-lo a cada 10 anos para escrever uma parte dos estigmas. Esta será a 10ª e última adição aos estigmas. Stelios finalmente completou os estigmas, de modo que o espaço circular livre em suas costas ficou tatuado com a imagem do Sol. A imagem é tão vívida e realista que está realmente se movendo. Os tentáculos presos à estrela redonda estão ondulando para cima e para baixo. Elios ficou chocado e muito impressionado. Ele perguntou a Stelios: Isso é estranho, nunca vi esse tipo de runa antes. O que ela faz, pai? Ele nunca viu esses estigmas em outros senhores divinos que costumavam ser semideuses do Deus Sol. Os semideuses do Sol geralmente recebem o arco da estrela em seu 10º aniversário. A segunda runa para o 20º é com eles, mas Stelios não deu a ele o arco da estrela. Ele tem justificativa suficiente para ser curioso e questionar o Deus Sol sem parecer suspeito. Eu o chamo de mão do Deus Sol. É o fruto da minha pesquisa. Com ele, você pode pedir ajuda e eu posso conceder poder divino a você. A quantidade que você pode manipular depende de quanto você pode suportar. Com ele, você sempre terá minha assistência. A voz de Stelios estava cheia de orgulho. Capítulo 325 Nada para se preocupar. Obrigado, pai. Eu não mereço isso. Elios curvou-se e disse com apreço. É um método de preservação da vida. Um filho merece ser protegido pelo pai. Estarei em perigo em breve? Perguntou Elio. Ele nunca saiu da cidade mais interna do Sol desde que foi trazido para cá quando bebê. Não há nada para protegê-lo. Então, por que precisa de um método de preservação da vida? Bem, existe. Há uma oportunidade para um feito heróico no reino mortal. Uma formiga rainha está prestes a evoluir para se tornar um semideus. A partir daí, ela se tornará um deus. Você deve matá-la antes que ela se torne um semideus. Stelios respondeu. Suponho que haverá outros lá para reivindicar este feito heróico. Sim, haverá. Uma única pessoa não pode assumir a colônia. Então a notícia foi anunciada. Certamente haverá perigo. Um feito heróico é algo muito valioso para os semideuses. Eles farão uma missão heróica assim que ela estiver disponível. Normalmente, notícias de missões heróicas são mantidas em segredo e guardadas, mas nesta situação, um único semideus não pode assumir uma colônia de formigas, então a notícia foi divulgada ao público para que mais semideuses assumissem a colônia e garantissem a conclusão da missão heróica. Essas notícias deixam os semideuses felizes. Mas Elios não está feliz. Talvez eu não devesse ir se é tão perigoso o suficiente para você me dar um estigmata tão poderoso. Prefiro ficar aqui e fazer pesquisas. Além disso, você já tem muitos senhores divinos. Não há necessidade de eu arriscar minha vida. Missões heroicas e os feitos com os quais eles recompensam não são valiosos para Elios. Ele não se importa com coisas inventadas usadas pelos deuses para se divertirem. O deus Sol suspirou. Com o perigo vem a recompensa. Se você adquirir o feito heróico, eu lhe concederei um núcleo solar. Os olhos opacos de Elios se iluminaram com a promessa de um núcleo solar. Irei até os confins do plano mortal e farei tudo o que puder para adquirir esse feito heróico. Elios deu um tapa no peito e prometeu grandiosamente. Stelios ficou satisfeito com seu entusiasmo, embora motivado por outra coisa. Ele sabe que Elios provavelmente não tentaria o seu melhor a menos que fosse incentivado. Sabe-se que Elios não fará nada que você pedir sem oferecer algo em troca. Um feito heróico pode parecer grande para outro, assim como uma primeira arma rúnica, mas Elios é alguém que não se importa com essas coisas. Ele pode ser um pai falso, mas isso não significa que ele não se importe com Elios. Ele se preocupa e também tenta conhecer seu filho adotivo. Então ele conhece os tiques e excentricidades de Elios. É bom ouvir isso. Você pode ir. Desejo-lhe sucesso. Elios fez uma continência antes de voltar para a saída. Então ele saiu da sala do trono. Stelios observou-o partir com uma leve diversão e curiosidade. Ele entendeu que Elios não é como os outros gigantes da ordem. Essa é a razão pela qual ele escolheu adotá-lo.
Elius é mais inteligente e mais forte que os gigantes da ordem de sua idade. Aquela luta de 80 anos atrás em que ele esmurrou Tique ainda está viva em sua memória. Elius também é estranho. Existem algumas coisas que os gigantes consideram normais que ele hesitará e se recusará a aceitar. Foi por causa de sua recusa em obter uma arma rúnica que fez Stelios enganar Archon. Elius continuou a recusar uma runa. Ele ainda não conseguiu um durante a terceira cerimônia privada para comemorar sua terceira estrela. Ele deveria ter a marca da família, mas se recusou a obter uma, não importa como seus irmãos, os senhores divinos tentassem convencê-lo. Até mesmo os subornos não funcionavam naquela época. Elius finalmente conseguiu suas runas depois de muitos anos. Stelios não se considera um tolo. Deve haver algo especial nas runas que Elius finalmente escolheu após anos de recusa. Ou Elius é apenas um garoto comum fazendo berra. Como Elius não é uma criança estúpida, Stelios suspeita que Elius está escondendo dele o verdadeiro propósito da runa. O pequeno Elius mencionado de sua finalidade já é incrível, então o resto deve ser espetacular. Stelios não pressionou por mais porque não importa se Elius está escondendo algo dele. Ele não está preocupado porque inteligente ou não, o que uma criança pode fazer para prejudicar uma entidade com vários ciclos de origem. Mesmo que isso fosse possível, o que um mortal pode fazer para prejudicar um deus? Se isso também for possível, o que um mortal pode fazer para prejudicar um grande deus? Isso se torna ainda mais improvável porque ele não é um grande deus comum. Ele é o grande deus antigo, então não tem nada com que se preocupar com uma criança que viu nascer. Vou vê-lo em breve. Ele tem que exibi-lo. Stelios disse em antecipação. Stelios foi forçado a fazer com que Elius se juntasse a esta missão heroica. Ele também não quer colocar Elius em risco de forma alguma e correr o risco de perder seu investimento. Ele teve que aceitar e não pensou muito porque a busca o ajudará a conseguir muitas coisas. Ele verá Elius usar sua runa e poderá ver Elius usar os estigmas também. Os estigmas garantirão que Elius permaneça seguro e vença se ele usar. O núcleo solar que ele está oferecendo garantirá que Elius tente tudo para vencer, o que significa que os estigmas certamente serão usados. Se Elius vencer, ele ganha o núcleo do Sol e outro feito heróico, enquanto Stelios ganha uma aposta muito grande. A recompensa de Stelios não terminará aí, é claro. Se Elius absorver o núcleo do Sol, isso aumentará a quantidade de seu poder divino dentro do núcleo de Elius e aumentará seu investimento em Elius. Ele sorriu para si mesmo. Então terei minha salvação. É como matar 4 coelhos com uma cajadada só. Dizer que Stelios está ansioso pelo sucesso de seu plano é um eufemismo. Ele colocou as fichas necessárias. Tudo o que ele precisa é que eles se encaixem e nada pode mudar o resultado. Capítulo 326 Nada além de mais poder divino. Voltar para Elius. Elius imediatamente começou a inspecionar seu corpo assim que saiu da sala do trono. Sua alma escaneou os estigmas e as mudanças pelas quais passou. Ele correu para sua sala de pesquisa em busca de privacidade e ativou as runas de privacidade que havia criado para garantir. Então ele deitou o rosto na mesa e ativou sua caneta rúnica. Uma caneta translúcida com um cristal brilhante em cima ergueu-se de sua posição, onde estava presa ao lado da mesa. Ele pairou nas costas de Elius e começou a drenar a energia divina do cristal. A caneta translúcida se encheu com um líquido dourado e se transformou em uma caneta dourada antes de cair nas costas de Elius. Em seguida, começou a gravar minúsculos caracteres dourados usados para formar caracteres maiores que componham as runas douradas nas costas de Elius. Elius o está controlando com sua mente através de seu sentido divino. Os gigantes da ordem não têm um sentido divino, a menos que sejam semideuses ou até que se tornem transcendentes. Seu corpo é uma prisão que aprisiona sua alma. Ele é um semideus com uma alma muito poderosa, então ele pode controlar a caneta rúnica melhor do que ninguém. Sua percepção lhe permitiu fazer runas dentro de runas e runas em cima de runas, um conceito além do conhecimento de outros mestres de runas. Ele se tornou um precursor no campo da criação de runas e ainda levou 5 dias de trabalho ininterrupto para completar o Faiusaf para um estigmata que Stelios não levou um total de 5 horas para escrever do começo ao fim. Os estigmas são muito complexos. Ele se levantou da mesa e suspirou de alívio quando terminou. Está feito. Agora é ver o que realmente é. Ele não vai aceitar a palavra de algum deus aleatório, mesmo que esse deus se chame de pai. Ele não quer andar por aí com uma bomba em seu corpo, então ele tem que ter certeza do que são os estigmas. Como está concluído, ele pode ver o que faz e, se não for favorável, ele ficará cauteloso e dobrará a segurança. Ele poderá se planejar melhor com mais informações. Ele ativou os estigmas. A imagem do sol em suas costas se iluminou e começou a brilhar. Realmente parece que ele tem uma estrela tridimensional nas costas. Está até irradiando calor. A segurança em torno das runas entrou em ação e começou a se encher de poder divino. Nada mais está saindo. É exatamente como Stelios disse que acontece. Hélio ficou perplexo.
O Fayosaf que ele inscreveu é uma formação complexa de runas sem propósito. Eles estão vazios e vão se encher com a energia dos estigmas. Se um objeto tentar passar pelo estigmata, ele será adiado até que o Fayosaf seja preenchido. Ele pode usar a energia no Fayosaf para alimentar suas outras runas se não quiser que os estigmas funcionem. Isto é, a menos que o Fayosaf esteja sobrecarregado com a entrada. Mas se o que Stelios disse for verdade, o Fayosaf se encherá de energia que é o poder divino vindo direto dos estigmas e apenas isso. Nesse caso, o Fayosaf não sobrecarregaria porque nem é necessário. O poder divino amplifica o poder de um semideus de maneira semelhante ao funcionamento de seu núcleo de mana. A amplificação do núcleo de mana é permanente por causa da energia divina dentro de seu ponto focal, enquanto o aumento do poder divino é temporário porque é externo. Mas a amplificação do poder divino é maior, pois é de um deus, enquanto o núcleo é de nível semideus. Então é apenas um grande núcleo solar nas minhas costas. Posso estar enganado? Ele se perguntou. Ele esperava que algo pior acontecesse com os estigmas. Ele não confia em ninguém, certamente não em Stelios e certamente não confiará no que sai de sua boca. Mas, pelo que ele sabe, tudo o que Stelios está fazendo é dar a ele um meio de proteção. Vamos ver. Ele se conectou com o poder divino e começou a ficar mais alto e maior. Provou que os stigmata estão fazendo o que Stelios disse que fariam. É inofensivo e até benéfico. Parece que ele estava preocupado por nada. Ele balançou a cabeça e parou de pensar em contingências. Extraordinário. Este estigma é simplesmente extraordinário. Talvez eu esteja sendo paranoico. Não adianta fazer isso agora. Fiz tudo o que pude. O stigmata não é apenas útil, mas também é maravilhosamente feito. As complexidades de sua construção o impressionaram. Ele tem que admitir que o Deus do Sol não pode ser subestimado quando se trata de runas. Essa admissão também o tornou anterior aos estigmas, mas não há nada que ele possa fazer a respeito. Ele não se sente intimidado por isso, mas ainda não pode decifrá-lo por causa da vontade divina dentro dele. Então ele está desistindo por enquanto até que chegue alguém que possa ajudá-lo, o que será em breve. Ele bateu palmas alegremente e disse com entusiasmo: Eu deveria me preparar para a missão heroica. Vai ser uma explosão. A amplificação do poder divino em suas costas o deixou ansioso para obter aqueles núcleos solares. Ele será capaz de aumentar o tamanho de seu núcleo solar e obter mais energia dele. Mas não é por isso que ele está encantado com a busca heróica. Uma das coisas mais importantes que a busca heróica está dando a ele é a liberdade da supervisão constante de Stelios. O núcleo solar é apenas um bônus que ele roubou de Stelios. Ele teria ido sem um incentivo, mas funcionou bem depois que ele mostrou relutância em sair em vez de Andia. Elius sorriu para si mesmo. Além disso, é meu trabalho ser a estrela do show. É como matar 3 coelhos com uma cajadada só. A busca heróica é uma oportunidade para ele mudar as coisas e ele a aproveitará. Capítulo 327 Para a glória e honra até a morte. Ele tem outro motivo para se juntar à busca além da liberdade e do núcleo solar. A busca heróica chamará a atenção dos deuses, o que será útil para a Legião-9. Ele os sabe o suficiente sobre eles para saber que não perderão uma boa fonte de entretenimento. É seu trabalho mantê-lo interessante quando precisa ser e monótono quando Legião precisa. Juntar-se ao feito heróico era um trabalho antes, mas o núcleo do Sol deu a ele algo pelo qual esperar. Eliu se preparou rapidamente. Não há muito a ser feito para se preparar, exceto queimar alguns de seus dados de pesquisa. Ele também não tem muito o que levar com ele, já que os gigantes da Ordem não têm nada valioso por causa de seu domínio anti-magia. Mas de alguma forma eles sempre conseguem encontrar um motivo para lutar e se matar. Ao contrário de outras raças que precisam lutar constantemente por recursos para ficarem mais fortes, os gigantes de outras raças não precisam de recursos ou precisam cultivar ativamente para ficarem mais fortes. Eles apenas absorvem passivamente a vitalidade do mundo e ficam mais fortes. E, no entanto, eles estão sempre na garganta um do outro. Eles não precisam de posses mundanas para se matarem. Eles lutam por sua vida após a morte. É como ele disse: os deuses são os responsáveis pelas guerras no plano. Mas eles o puniram por afirmar o óbvio. Bem, não mais. Ele disse enquanto olhava para seu quarto uma última vez. Queimou tudo e saiu sem levar nada. Ele não trouxe nada para a cidade do sol e não levará nada com ele. O cardeal Ak o escoltou para fora da cidade quando ele estava pronto para partir. Você tem que ter cuidado. Uma busca heróica é perigosa. Haverá sacerdotes da Igreja do Sol esperando por você. Uma equipe de indivíduos especialmente preparados estará lá para atender às suas necessidades e ajudá-lo. O cardeal disse a ele. Seu guardião continuou a avisá-lo e aconselhá-lo enquanto seus guardas empurravam as pessoas para o lado e criavam um caminho para ele. A cidade entrou em alvoroço quando souberam que seu semideus residente estava em uma missão. Alguém espalhou essa informação sobre sua partida.
Ele perguntou a Ak: Você disse às pessoas que estou saindo? Sim, eu fiz. Um herói precisa de uma despedida adequada. Isso lhe dará boa sorte e a probabilidade de você retornar aumentará quando todos rezarem por sua segurança. Ele balançou a cabeça. Ele duvida que a oração possa fazer algo para ajudá-lo. Até o Deus do Sol é prático e deu a ele algo para mantê-lo seguro. Ser prático é sempre melhor. Contar com milagres é loucura. Ele teria preferido ir sozinho e em silêncio, mas parece que não vai conseguir. Em vez disso, ele está recebendo mais conselhos injustificados do Ak excessivamente protetor. A multidão está lotada em ambos os lados da rua principal. As pessoas estão se empurrando, empurrando e puxando umas às outras para dar uma olhada nele. Eles estão gritando seu nome com fervor. A curiosidade e expectativa no ar. Sim, sim. Eu não sou mais uma criança. Ele disse a Ak enquanto acenava para as pessoas. Tecnicamente, você é apenas um adolescente. Você. Ele os interrompeu Ak levantando a voz para fazer um discurso para as pessoas que aplaudiam. Pessoas da Cidade do Sol. Alguns de vocês me conhecem e já me viram antes, alguns de vocês não. Não sou tão vaidoso a ponto de acreditar que todos vocês já ouviram falar de mim. Então vou dizer quem eu sou agora. Eu sou Helios, semideus do antigo Deus do Sol. Eu sou um herói. Hélios. Eles gritaram seu nome e aplaudiram. Ele continuou depois que a multidão se acalmou. Como um herói, eu tenho que fazer coisas heróicas ou morrer tentando. É meu destino brilhar e continuar brilhando ou brilhar e queimar. Eu busco os feitos de um herói para que eu possa ascender e me tornar melhor que um herói. Tenho que me tornar um herói glorioso porque o reino divino espera por um herói glorioso. Por enquanto, sou apenas um herói. Mas sou seu herói. Sou o herói da Cidade do Sol. Deseja o bem ao seu herói. Que a luz do sol esteja com você. A multidão gritou com ele. Eu quero ouvir seus votos de melhoras. O volume da multidão aumentou mais um degrau enquanto eles lhe desejavam boa sorte. Que a luz do sol esteja com você. Ele cerrou os punhos com as mãos e os ergueu no ar. Ele usava apenas uma roupa de baixo e um pequeno pano que não chegava aos tornozelos amarrado e preso à cintura com um cinto. A parte superior do corpo e as pernas estão nuas, então exibiu seu corpo bem definido. Ele é como um fisiculturista gigante polido com pacotes e placas de músculos bem definidos e tatuagens douradas por toda a pele laranja. A imagem do sol nas costas se destacava para torná-lo mais heróico. Pela glória e honra, até a morte. Sua voz soou alta mesmo acima do barulho da multidão. A multidão ecoou o credo dos heróis, pela glória e honra até a morte. É o que os semideuses vivem. É um resumo do propósito de suas vidas, mas dito de maneira heroica. A verdade é que a busca de glória e honra pelos semideuses até a morte deles é para a glória, honra e prazer dos deuses. O credo é apenas um artifício que os deuses venderam aos mortais e venderam muito bem. O credo ecoou por toda a cidade à medida que mais e mais pessoas se juntavam para pronunciá-lo. Pela glória e honra até a morte. O credo realmente pegou porque os deuses não são os únicos entretidos pelas lutas dos heróis. Os mortais também, mas também aspiram a tais feitos. Eles querem viver esse tipo de vida. Eles querem ser heróis. Eles querem ser admirados. Eles querem ser fortes. Mas nem tudo que reluz é ouro. Capítulo 328 O antigo Deus Sol. Ele olhou para a cidade uma última vez. Duvido que sentirei falta deste lugar. Ele pensou para si mesmo. Ele não tem grandes lembranças aqui e não está apegado a isso de forma alguma. Ele ficou preso em sua residência por 100 anos. Ele pode não voltar mais aqui se quiser. Essa busca que ele está fazendo dará início a muitas coisas. Ele pode até morrer. Então ele provavelmente nunca mais voltará. Esse discurso deve ser suficiente para os mortais e os divinos. Agora vamos embora. Suas tatuagens começaram a se iluminar. Transformou sua pele laranja em amarelo dourado e seus olhos em branco puro. Tatuagens brancas apareceram em sua pele dourada. Seu cabelo dourado se transformou em uma chama dourada com mechas ocasionais de vermelho. Então ele subiu ao céu e voou para longe. A multidão entrou em alvoroço. Ak foi o mais chocado de todos. Ele olhou para o cometa desaparecendo que costumava ser Helios com a boca aberta. Ele acabou de voar. Ele perguntou em voz alta, mas ninguém está prestando atenção nele ou em sua pergunta. Mesmo os deuses espectadores não estão prestando atenção nele. Eles também estão focados em Helios. Que semideus! Verdadeiramente único. Mesmo os transcendentes não podem voar. Como ele fez isso? A deusa do poder e pode perguntou Stelios. Ela e seu parceiro, o deus da guerra, vieram visitar o Deus Sol e assistir à heroica missão. Os três estão sentados em grandes cadeiras fofas enquanto os anjos estão esperando por eles. Eles estão todos em sua forma gigante. Stelios está brilhando intensamente. A deusa do poder e força é polida com músculos ondulantes que parecem cabos de aço. O deus da guerra é o de aparência mais normal.
Ele está apenas vestido com uma armadura metálica azul marcada com manchas de sangue de cores diferentes. Há uma tela grande, com cerca de 100 metros de comprimento e 60 metros de altura na frente deles. A figura de Elias pode ser vista nele. Ele está riscando o céu como um meteoro em chamas. Ele não é nada especial. É apenas sua runa que o faz voar. É muito comum. Stelios respondeu. Uma runa pode fazer isso. Mas não há partes móveis. De quem ele conseguiu a runa? A deusa do poder e força ficou curiosa. Gigantes da ordem não podem usar feitiços ou magia por causa de seu domínio anti-magia, a menos que sejam semideuses e se tornem transcendentes. Mesmo assim, eles estão limitados a feitiços que seu poder divino pode usar. Se faltar um desses dois fatores, os gigantes da ordem, mesmo que sejam transcendentes, não podem usar magia. Eles também não podem voar naturalmente. Não importa se são entidades de mana ou transcendentes. É como o uso da magia. Somente semideuses transcendentes especiais podem fazê-lo e os semideuses do Deus Sol não estão entre esses especiais que podem voar. A melhor alternativa que eles podem usar é a ajuda de runas. Mas tais runas se manifestam em auxílios externos como asas. Então ela está curiosa para saber onde Elius conseguiu uma runa que poderia fazê-lo levitar sem ajuda externa. Stelios mentiu, é uma das minhas obras. Nunca consegui usá-la, mas Elius tem uma constituição especial. O que Elius conseguiu com sua runa é mais do que inovador, é inimaginável. Ele fez seu corpo inatamente capaz de voar. É inédito na história dos gigantes. Ele será perseguido se suspeitarem que ele o criou. É melhor para ele se Stelios reivindicar o crédito pela runa. Os deuses ficarão apenas levemente surpresos e muito impressionados se pensarem que Stelios fez isso. As coisas vão acabar aí porque ele é poderoso e eles não podem perguntar sobre seus segredos. Eles ficarão muito curiosos se descobrirem que um adolescente de 100 anos fez isso. Isso trará atenção indesejada para Elius. Portanto, é melhor que ele reivindique o crédito para que ninguém investigue Elius por causa disso e descubra algo fora do comum, como ele não está algemado por ordem. A deusa assentiu, isso é verdade, você sempre foi bom com runas. Stelios riu. Nem sempre fui bom com runas. Só passei muito tempo nisso. O tempo pode fazer de qualquer um especialista em alguma coisa. A deusa balançou a cabeça. Você está sendo modesto. Meu pai me disse que você sempre foi bom com runas. Você tem um dom para isso. Além disso, você não é um especialista. Você é claramente um inovador na área. Stelios é antigo. Ele é tão antigo, que é mais de 30 vezes mais velho que esses dois amigos dele. A facção deles foi estabelecida há muito tempo pelos primeiros deuses da guerra, Poder, Stelios. Sua facção permaneceu unida ao longo dos anos. Stelios era amigo do pai da atual deusa do poder e força. Ele também era amigo de seu avô. Os semideuses têm muitos usos para um deus. Um desses usos é herdar a divindade de um deus quando esse deus tem sucesso na trilha do céu e muda para o caminho da perfeição. Sem um semideus, o domínio divino será dilacerado por causa do conflito e contenda daqueles que desejam assumir o domínio. Um semideus será capaz de fazer uma transição suave como o controlador do domínio, uma vez que possui um núcleo divino com a energia divina desse domínio. Para os mortais, será como se o Deus que partiu, nunca se foi. Não haverá guerras divinas e as igrejas não se espalharão. As coisas continuarão como estavam sem ninguém saber. Stelios não conseguiu deixar sua posição como o Deus do Sol. Sua fraqueza o impediu de se tornar o primeiro Deus celestial e também o está impedindo de fazer a transição para o caminho da perfeição. Felizmente, ele encontrou algo que resolverá seus problemas. Capítulo 329 Formigas Golias. É muito difícil para um Deus deixar de ser um Deus. A queda pode dar uma chance a Stelios, mas ele sofrerá graves repercussões que farão com que não vale a pena. Então, porque Stelios ficou preso como o Deus do Sol, ele observou muitos deuses irem e virem. O velho é substituído pelo novo, apenas ele permanece o mesmo. Mas as coisas estão melhorando para ele. Se ele tiver sucesso com seu plano, ele não será mais o Deus do Sol. Uma oportunidade de substituição se abriu para ele, então ele não pode deixar que nada sabote seus planos. De qualquer forma, você é o melhor quando se trata de runas. O deus da guerra concordou com seu parceiro. Seus pais eram amigos, então os dois se conheceram quando crianças. Eles não se importavam um com o outro e não se cruzaram até que se enfrentaram durante uma missão heroica. Então eles formaram uma aliança temporária para derrotar os outros semideuses. Foi então que eles começaram a ter sentimentos um pelo outro. Eles permaneceram juntos e se tornaram deuses juntos. Eles se importam profundamente, mas seu relacionamento não os impede de namorar ocasionalmente com mortais e ter semideuses. Stelios aceitou o elogio com um sorriso. A verdade é que ele é muito bom com runas. Ele se considera o melhor mestre de runas de toda Jargot.
Ele tem talento para fazer runas e tempo para expandir esse talento em uma conquista que o tornou o criador de runas mais experiente. Os estigmas que ele colocou em Helios são uma de suas conquistas. Até Helios teve que admitir que é extraordinário. O olhar do Deus Sol voltou para a tela. Parou de mostrar Helios e agora mostra a multidão que se dispersa. A tela exibe a visão de um Deus. Não pode mostrar tudo o que está acontecendo no reino mortal porque um Deus não pode ver tudo o que está acontecendo no reino mortal, mas pode mostrar áreas onde eles têm influência. A visão de um Deus é limitada a lugares sob sua influência, por exemplo, suas igrejas, seus crentes e objetos ou pessoas que foram marcados por sua energia divina. Acontece que os deuses marcam cada criança após sua primeira estrela com um estigma. Parece uma parte normal da cultura dos gigantes, mas não é o gesto simbólico inofensivo que os mortais pensam que é. Deuses não os marcam porque eles se importam. Esses estigmas lhes concedem acesso ao monitoramento da pessoa e de seus arredores. Helios é a exceção à regra. Ele tem um estigmata do deus do sol, então Stelios deveria ser capaz de monitorar Helios, mas não é assim. Algo interfere na vigilância. Stelios atribui a estranheza à situação única de Helios. A falta de visão divina em Helios nunca importou antes. Stelios costumava monitorá-lo por meio de Ak dos outros crentes ao seu redor. Às vezes, ocorrem apagões totais quando Helios entra em seu laboratório particular e começa a trabalhar em seu corpo, mas Stelios pode ficar tranquilo por causa de sua visão dos arredores. Ele pode não ser capaz de ver o que Helios está fazendo, mas sabe que Helios está lá por causa da zona em branco em sua visão divina. É uma das principais razões pelas quais ele não deixou Helios sair de casa por 100 anos para que ele sempre pudesse monitorá-lo. A outra razão é para a proteção de Helios também, mas isso não é tão sério. Seu processo sempre funcionou para ele, mas não é bom o suficiente para ele agora, já que Helios está saindo para o mundo. Ele não será capaz de dizer nada sobre a situação de Helios se entrar em uma zona que não tem influência do Deus Sol. Ele não pode monitorar Helios tão bem quanto costumava e isso o deixa ansioso. Helios pode estar em qualquer lugar, fazendo qualquer coisa, sendo atacado por qualquer um e ele não pode saber disso. Sua ansiedade continuou a aumentar ao longo das horas até que Helios finalmente chegou à frente de batalha. A tela mostrava a luta entre os defensores e as formigas quando Helios finalmente apareceu. Guerreiros da raça dos gigantes da Ordem estão lutando e se enfrentando com as formigas Golias. Helios apareceu nas bordas da tela como um comenta. Voltar para Helios. Helios começou a desacelerar ao se aproximar do campo de batalha. Ele finalmente parou acima da linha de frente onde o exército de gigantes encontra a horda de formigas. Os gigantes estão lado a lado com armaduras e resistindo às ondas de formigas que se chocam contra eles como ondas que ameaçam afogá-los. As formigas são pequenas em comparação com os gigantes. Eles são definitivamente maiores que as formigas normais, pois são do tamanho dos dedos dos gigantes. Ainda assim, os gigantes são muito maiores do que eles e deveriam ser capazes de esmagá-los sob seus pés, mas as formigas não são chamadas de formigas Golias por causa de seu tamanho. Essas formigas são fortes além da comparação. Cada um deles tem a força de uma entidade de mana. Eles podem ser pequenos quando comparados aos gigantes, mas têm muita massa e poder. Sua massa e tamanho pequeno os tornam densos demais para serem esmagados se você pisar em muitos deles. A força deles significa que eles podem trabalhar juntos para fazer você tropeçar, mesmo se você for um gigante. Suas mandíbulas da morte cortantes de diamante significam que eles podem rasgar um gigante da ordem para picar carne se ele cair no meio deles em menos de um minuto. Sua maior força são seus números. Estes são apenas os trabalhadores. Os soldados são maiores. Os menores deles são tão grandes quanto um pé inteiro dos gigantes, enquanto os maiores são tão altos quanto os joelhos dos gigantes. Os grandes soldados podem cortar as pernas dos gigantes ou causar dano suficiente aos membros que um gigante é involuntariamente derrubado ao nível deles por alguma mandíbula perigosa e dolorosa para a ação da carne. Capítulo 330 Arte da Guerra, com runas. Ninguém vai olhar para as formigas Golias e dizer que elas são fracas. Eles mudaram o significado do ditado tão fraco quanto uma formiga. Essas formigas podem derrubar gigantes. Portanto, os gigantes não estão tendo facilidade em sua campanha contra as formigas. Eles devem estar tão desesperados. Eles até trouxeram seus trabalhadores. Eles sobreviveram por tanto tempo, mas desta vez são empurrados contra a parede. Ele pensou para si mesmo. O fato de as pequenas formigas operárias terem se juntado à luta indica o quão sério o formigueiro está levando essa batalha. Os grandes soldados são os que sempre lutaram contra os invasores da colônia e tiveram sucesso suficiente para sobreviver ao ataque dos gigantes. Existem muito poucas raças que sobreviveram à matança arbitrária dos gigantes da Ordem, e menos ainda do que podem sobreviver no ambiente arruinado causado pelo constante desvio de mana pelos gigantes. As formigas Golias são uma das raças que sobreviveram. Eles fizeram mais do que sobreviver, eles prosperaram. Eles vivem no deserto e comem areia. Eles podem comer qualquer coisa, mas a areia é a coisa mais disponível no deserto.
De vez em quando, eles voltam seus olhos para os gigantes da ordem. Seus dentes podem esmagar rochas e seu exoesqueleto é tão duro quanto a areia que comem. Isso os torna um inimigo digno dos gigantes da ordem, já que os gigantes não podem intimidá-los com seu tamanho. Matar algo pequeno é mais eficiente com uma ferramenta e, como os gigantes da ordem não podem usar ferramentas sofisticadas além de suas armas rúnicas, as formigas Goliath sobreviveram. Eles então prosperaram e muitas vezes caçam gigantes. Mas desta vez, são os gigantes que trouxeram a luta até eles e eles falam sério. O Deus Supremo da Ordem e da Justiça notou algumas flutuações do poder divino dentro do monte desta colônia, o que indica uma tentativa de se tornar um semideus. Uma formiga rainha não deve se tornar um deus ou sua raça se tornará problemática de se lidar. É por isso que os gigantes da Ordem estão atacando esta colônia e os trabalhadores se uniram para defendê-la. Eles têm que fazer de tudo para proteger sua rainha. As formigas estão atacando do céu e da terra. Eles se contentam em defender. Essa é a ordem dada a eles pela rainha. Elios não consegue ver o formigueiro onde está a formiga rainha porque sua visão está sendo obstruída pelo enxame de formigas. As formigas são tudo o que ele consegue ver a quilômetros de distância. Eles são como nuvens de morte que podem destruir qualquer coisa em pedaços. Apenas o bater de suas asas está criando um zumbido que é quase avassalador para os sentidos. Ele logo começou a chamar a atenção. Ele irradia calor e luz, além de ter mais de 30 metros de altura. Ele é como uma tocha gigante no céu. Os gigantes atacantes da ordem apenas lhe pouparam alguma atenção antes de se concentrar na batalha. Eles não podem relaxar seu ataque ou as formigas serão os únicos a dominá-los. Então é assim que eles lutam. Nada mal. Ele disse depois de observar os gigantes. Esses gigantes guerreiros fazem parte das forças de certas igrejas. Eles são soldados e, como tal, possuem runas uniformizadas. Todos eles têm runas que criam armaduras em seus corpos para proteção e várias runas para armas. Aos guerreiros de combate corpo a corpo na frente com escudos e martelos para esmagar os incensos. Existem lutadores de longo alcance que ficam para trás e usam arcos para oferecer assistência por meio do uso de flechas incendiárias e explosivas. Existe um terceiro tipo de tropa, as unidades especiais. Suas runas formam canhões e outras armas pesadas que disparam bolas de energia explosivas no tabuleiro das formigas, causando danos catastróficos. Os canhões que eles formam são carregados nos ombros ou apoiados no chão, se forem muito grandes. Os dois primeiros tipos de tropas podem trocar de runas e, assim, trocar de papéis no campo de batalha. Um lutador de longo alcance pode facilmente se tornar um lutador de curto alcance e vice-versa, porque eles têm os dois tipos de runas tatuados em seu corpo. Mas ninguém pode trocar com as unidades especiais. As unidades especiais sacrificam muitos de seus fragmentos de lei para se tornarem os maiores causadores de danos. Eles não têm fragmentos de sobra para quase nada. Seus canhões podem ser poderosos, mas demoram para carregar e disparar. Esse período os deixa vulneráveis e eles não possuem runas como armadura. É por isso que eles precisam de outros tipos de lutadores para segurar as formigas enquanto se preparam. A corporação deles é o motivo pelo qual eles estão empurrando as formigas para trás. Onde estão os sacerdotes? Ele questionou quando não viu os lutadores principais. Existem outros tipos de soldados, mas esses três são os mais ativos neste campo de batalha. Os sacerdotes não estão sendo ativos, embora sejam os melhores guerreiros. Ao contrário dos outros soldados que possuem runas comuns, os sacerdotes possuem poder divino e estigmas. Os estigmas são muito mais poderosos do que uma runa, mas os deuses não os entregam a ninguém. Os estigmas que os gigantes recebem em sua primeira celebração estelar são apenas um fracasso simbólico. Você só consegue um se jurar serviço interno como padre. Um padre é capaz de mudar para todos os três papéis e irá desempenhá-los melhor por causa de seu acesso a feitiços divinos. Mas padres não são usados para isso. Eles são mais importantes para a cura. A cura é uma coisa muito importante para os gigantes da ordem. Eles são difíceis de ferir, mas também difíceis de curar quando feridos. Seus corpos grandes e vitalidade abundante significam que eles podem se curar lentamente de qualquer coisa, desde que tenham tempo e descanso. Mas um campo de batalha não é um lugar para descansar e descansar. Feitiços divinos são a única maneira de um soldado ser curado com um feitiço, já que a magia não funciona em gigantes da ordem. Assim, os sacerdotes são mantidos a salvo de seus feitiços. Eles não os arriscam no campo de batalha ou permitem que desperdicem sua energia lutando. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.